Vamos falar hoje sobre pacotes e planos de atendimento médico. Será que você pode vender pacotes de consultas, pacotes e protocolos para os seus pacientes? E como, se você vende isso, você pode formalizar de uma forma que você não vai ter problemas caso um paciente não pague ou você não queira mais seguir com as consultas de um pacote que foi contratado. Então hoje vamos explicar sobre os contratos, né, e como você pode legalmente se resguardar quanto a isso e não ter problemas com os seus pacientes. Vamos pensar num exemplo, né, uma médica obstetra e ginecologista. Ela vai fazer um pacote de pré-natal para umas pacientes, então ela prefere já resguardar tudo, ter um documento, ter um contrato de prestação de serviço em que ela vai fornecer para a paciente, vai dizer, olha, você vai ter um combo de 15 consultas que vão ser mensais e vai ter os exames, vai ter todo esse acompanhamento pré-natal, você também vai ganhar a possibilidade de ter o meu WhatsApp para algumas conversas, enfim, algumas consultas de telemedicina, enfim, você define como quiser. E vai ter um valor X que vai ser mais barato do que se ela fizesse cada consulta avulsa um pagamento de X reais, né? Então, como é que a gente vai organizar isso? A paciente pode pagar parcelado, se ela pagar à vista vai ter desconto, tudo pode ser bem formalizado. Mas existem algumas cláusulas que a gente deve ter muito cuidado e vamos conversar sobre isso para que você se resguarde da melhor forma. O médico pode sim fazer planos de tratamentos, né? Digamos, no caso dessa médica, ela pode sim, né, fazer um contrato porque justamente é um atendimento contínuo. Né? O que não poderia você condicionar o paciente de seguir com você e que você só vai atender se ele pagar um plano X para ter, né, esse tempo com você, essa consulta. Mas se é um tratamento prolongado, né, um atendimento prolongado, como a gente pode ver no caso de um pré-natal, não tem nenhum problema, até porque é recomendado que a paciente retorne ao médico justamente para fazer as suas consultas. Então, não teria um problema nesse caso. Sobre pagamento, ela pode dar desconto à vista, ela pode fazer parcelado, ela pode definir esses pontos. Contudo, o que a gente tem que verificar é o que ocorre na hora de uma rescisão do contrato. Ou seja, você não quer mais atender esse paciente ou este paciente não quer mais ser atendido por você. Como é que funciona se a gente tem um conflito quanto a isso, né? Primeiro ponto que em muitos contratos normais é possível fazer, que geralmente os advogados fazem, ok, o primeiro ponto seria, você vai fazer o cancelamento, mas o valor do contrato deve ser pago. Essa é uma opção. Para o médico fazer isso, não recomendo de forma alguma, porque você está realmente cobrando por um ato médico que não houve, então você não pode cobrar por isso. Segundo, né? A segunda opção seria, ok, quer cancelar, não tem problema. Você vai pagar pelas consultas que teve, pelo procedimento que realizou, enfim, pelo pacote do que efetivamente você utilizou deste pacote, mas vai ter uma multa de 30% sobre o restante. Pode? Não recomendo, né? Por quê? Pelo mesmo motivo do anterior, ok? É uma multa pelo cancelamento do contrato? Será que médico pode fazer isso? Assim, por conta do Código de Ética Médica, existe várias questões que conflitam entre si. O do Código Civil, o da parte do direito do consumidor, que a gente sempre tenta mencionar que a relação médico-paciente não é uma relação consumerista, então o que se aplica no Código do Consumidor para demais, né, para demais contratos, demais relações, não se aplica numa relação entre o médico e seu paciente, a gente utiliza o Código Civil. Mas aí vem um ponto, né? Falando exatamente do Código de Ética Médica. O médico é livre, né? Ele tem a sua autonomia, ele tem o seu poder de, se ele quiser cobrar 3 mil reais por uma consulta, ele pode, ele tem toda a sua autonomia para fazer o que quiser. Contudo, a medicina não é mercantilista, né? Aí fica um ponto complicado. O que é mercantilização? Então, para que a gente se resguarde, tente pensar na melhor forma de proteção, o que a gente vai fazer? Esta multa sobre o valor que não foi, né, das consultas que não vão ser realizadas porque vai existir esse rompimento do vínculo contratual. Então, será que se pode cobrar? Se cobraria com qual finalidade? Qual é a justificativa para essa cobrança? Multa? Eu acredito que é um caráter mercantil, poderia
né, inserir nessa característica. Então, o ideal seria não cobrar multa. E até tu pode pensar na emissão da nota fiscal, na prestação de serviço médico. O que se coloca pela multa que vai ter que ser paga? Multa? Isso não é uma atividade médica, né? Então, vamos pensar assim de uma forma que, para o teu resguardo, então o ideal seria o quê? A terceira opção, que é, ok, vamos cancelar, você paga o restante o restante do valor que deveria pelas consultas que fez, ou se o paciente pagou à vista, então você devolve o valor referente às consultas que você daria e não vai dar mais. O ideal é isso. O paciente paga pelo o que ele usufruiu, né? Esse seria o ideal. Agora, o médico quer cancelar o contrato. Será que vai dar problema? Não, porque o médico tem o pleno direito para renunciar ao atendimento do paciente. E não é nem quando se faz um contrato, é um paciente que vem até você vê que o vínculo com esse paciente não tá legal, você não tá se sentindo confortável, né? Se rompe essa relação médico-paciente, você tem toda a possibilidade de renunciar a esse atendimento. E ocorre da mesma forma quando se tem estes pacotes, né, esses atendimentos contínuos. Porque você pode dizer, para mim, e a gente coloca nas cláusulas de rescisão que quando é possível ter a rescisão? Geralmente por mútuo acordo, né? Quando os dois concordam, olha, não tá legal isso aqui, vamos terminar. Ok, né? Sempre o ideal é você ser o mais, né, a pessoa com mais boa fé, mais tranquilo quanto a isso. O paciente não quer ter uma consulta contigo, ok, né? Vão vir outros que querem e que a relação vai ser melhor, porque geralmente se o paciente não quer mais, aconteceu alguma coisa entre vocês, né? Ou, enfim, o ideal então é justamente você ter cláusulas que explicam como funciona a rescisão, principalmente para proteger o médico nesse caso, né? Que se houve, né, um rompimento dessa relação médico-paciente, não tem mais por que ter esse vínculo, né? Ou o paciente causou problema no consultório, existem pacientes que na hora de agendar causam baderna, enfim, então o ideal é se você se sentiu constrangido, não gostou dessa primeira atitude do paciente, você pode romper o contrato sem nenhum problema. Então, o ponto assim que eu quero trazer para você é cuidado com a forma e o que você estipula no contrato, né? Se você tem contrato, porque às vezes tem médicos que diriam, eu vendo o pacote aqui, a funcionária, perdão, a secretária só passa o cartão do paciente ali e tá tudo certo. O nosso acordo é verbal, né? Só na fala. Tu disse, ou mostrou pro paciente, disse, 15 consultas é isso, você quer ou não? Isso pode causar problema, né? A gente sabe que pode ter né, daqui a pouco, porque o paciente que vai romper esse contrato contigo é o paciente que pode causar algum problema. Não é porque ele tá amando ter a consulta contigo que daí do nada ele vai decidir cancelar o tratamento, né? Então, esses pacientes que podem te causar algum prejuízo, podem te causar nem que seja uma dor de cabeça que o paciente está batendo boca sobre quanto pagar, quanto não pagar, né? Então, tenha muito cuidado. O principal ponto é tenha um contrato, sim, que diga o que foi estipulado. Se você não tem contrato ainda, eu espero que pelo menos você anote no prontuário o que foi conversado e o que foi acordado com o paciente, né? E nesse contrato você tenha muita cautela, coloca bem certinho o que tu te compromete, né? Qual é o objeto do contrato? Ou seja, são 15 consultas, como é a remarcação dessas consultas, como se agenda a consulta, como é o atendimento pelo telefone, se você dá ao paciente o telefone, e sempre lembrando que o telefone é um contato muito superficial. Não é consulta, não é análise de exames, não é forma de prescrever, né? Tudo isso tem que ser feito em consulta. Então, obviamente que você contabiliza uma consulta se for esse atendimento maior pelo WhatsApp. Urgência e emergência vai para o hospital, não é ficar ligando para o médico, né? Porque no momento que você dá poderes maiores para o teu paciente e realmente se for o teu telefone que é pessoal, você está dando um poder muito grande, aproxima muito mais o paciente e dá ao paciente também uma forma de cobrança maior. Porque se ele dizer, eu tenho o teu telefone, tá? No nosso contrato você me disse que pelo esse pacote eu ganho o teu telefone e agora tu não me responde, o que está acontecendo? Né? Então sempre tem que se organizar muito bem e deixar estabelecido qual é o limite do uso do telefone, qual é o tempo de resposta, o que se pode falar ou não. Então, essa parte do uso do telefone, ainda mais pela lei de proteção de dados, esse vazamento de dados que a gente tem,
principalmente porque os dados que o paciente passa para o médico são dados totalmente sensíveis. Então, além de que às vezes pode ser uma encheção de saco, digamos assim, dar o teu telefone para o paciente. Eu sei que tem muitos médicos que são muito cautelosos e querem ajudar, então passa o telefone achando que o paciente vai usar somente em alguns momentos, que não vai ficar te perguntando, mas às vezes as pessoas passam dos limites porque elas não entendem quais são os limites e elas não sabem qual é a regra para a utilização. Então tenha muito cuidado quanto a isso, pensa, né? Será que vale a pena eu dar meu telefone ou não? Isso tudo deve estar estipulado no contrato, né? O que você está oferecendo neste pacote? Pensa bem, né? Você não vai na casa do paciente para visitar ele, né? Tudo isso tem que estar bem estabelecido. Ou no caso das obstetras, será que nesse pacote já tem também a hora do parto da cesárea? Às vezes não, às vezes sim. Né? Estabeleça bem essa relação, deixa tudo bem organizado, pensa sobre essas partes, sobre as cobranças, sobre como funciona o pagamento, sobre as existências, né? Sobre qual é a responsabilidade de cada parte, até porque, se digamos, o paciente faz um parcelamento, né? E ele vai nas consultas, ele um mês deixa de pagar. E daí você pensou, ai, ok, ele esqueceu, vamos seguir. Segundo mês deixa de pagar, será que você tem que continuar prestando esse serviço? Na hora de reagendar, você tem que fazer a cobrança, né? E daí se o paciente diz, ah, então não quero mais. Então, existem conflitos que podem ocorrer, né? Então, o ideal é você ter esse contrato bem redigido, utilize ele, leia o contrato. Eu tenho alguns médicos né, alguns clientes que chegaram até mim depois de ter esses contratos e disseram, eu nunca li o contrato, eu só estava utilizando, eu nem sabia o que estava escrito ali. Então você tem que ter noção do que está escrito, porque você está se comprometendo com o que está escrito ali. E ambas as partes podem utilizar, seja o paciente querendo não te prejudicar, mas querendo, né, recorrer aos direitos dele, e você tem que se proteger e saber os teus direitos e as tuas obrigações, para que o contrato seja justo, né, e as partes concordem efetivamente sobre o contrato. Se você precisa de ajuda quanto a isso, manda mensagem aqui, vamos conversar sobre isso, que é um tema que acredito que parece que um contrato é muita burocracia, mas na verdade não, ele está aqui para te ajudar. Até o próximo vídeo.